a gravação. Agora sim. Então, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Fico feliz de vocês estarem aqui presentes na nossa aula de ciências. Hoje vai ser um pouco diferenciada, porque a gente vai estar contando com a presença aí da professora Rosângela. Eu gosto muito, minha amiga, né? Verdade. Quer falar, Rô, alguma coisa? Não. Então, todos estão vendo aí o slide da aula de ciências, iniciaremos em breve. Acredito que sim, né? Agora eu mudei o slide. A habilidade da aula de hoje de ciências é interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde. Taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. A gente já começou a trabalhar sobre essa habilidade, inclusive vocês trabalharam também lá pela aula do CMSP. E aí, mediante essa habilidade, a professora Rosângela e eu, a gente conversou que a gente pode trabalhar em conjunto. Por quê? Porque o que a gente vai falar aqui, a gente consegue fazer uma interdisciplinaridade. Então, nós teremos a participação dela, com a habilidade dela. Se você quer falar, professora? Sim, a habilidade é identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. Vocês lembram que na segunda-feira retrasada a gente trabalhou o gênero argumentativo? Até que vocês falaram para mim a respeito, fizeram uma atividade a respeito dos likes, se a pessoa precisa de likes para ser feliz, vocês mandaram para mim tudo certinho essa atividade, lembram? Então, a respeito disso, em cima da aula de ciências, como a Larissa falou, nós vamos trabalhar juntos, né, juntas, essa questão, a minha parte, a questão dos argumentos aí que a gente vai utilizar, e vocês vão participar bastante, falando, colocando o posicionamento de vocês a hora que for pedido. Tá bom, pessoal? É isso. Porque, apesar de trabalharmos ciências, a gente trabalha muito a língua portuguesa, a matemática, outras disciplinas, porque é essencial, né? A leitura de um texto, a interpretação. Então, a gente, por estar sempre trabalhando isso, embora às vezes a gente não perceba, mas a gente sempre está com essa interdisciplinaridade, trabalhando diferentes disciplinas nas aulas, hoje a gente resolveu juntar-nos para nos ajudar, tá bom? Então, a gente, na semana passada, a gente viu sobre o que era saúde, a gente viu, discutiu o significado da palavra saúde, a gente viu que não é somente falta de não ter doenças, né, que tem outros fatores que vai influenciar na saúde de uma pessoa. Aí eu resolvi trazer alguns dados que aí sim a gente trabalhará essa habilidade, tá? Eu peguei esses dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Então, é esse instituto que faz pesquisas para levantar dados sobre a população. Então, eu peguei um dado aqui sobre Santo André, que diz assim: a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7,99 ou 7,59 para 1.000 nascidos vivos. Ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem, a média é que morrem entre 7 e 8 crianças, tá? As internações devido à diarreia é de 0,2 para cada 1.000 habitantes. Quando a gente fala assim 0,2, fala, nossa, mas então quer dizer que, como assim 0,2? Não existe 0,2 pessoas, não existe 0,59 pessoas. É porque isso é uma média. Então quer dizer que a cada 1.000 crianças,
que nascem, né, não chega a nenhuma internação por conta de diarreia. Isso, se for ver, é muito bom essa questão, esse dado, tá? Aí diz assim, comparado com todos os municípios do estado, no caso no estado de São Paulo, fica na posição de 392 de 645, ou seja, de 645 municípios que temos no estado de São Paulo, Santo André fica em 392 no caso da mortalidade infantil. Já na questão de na internação devido à diarreia, a gente vê aí que ele fica em 386, tá? Aí diz aqui respectivamente, porque é na ordem que está aqui, tá bom? Quando comparado às cidades do Brasil todo, essas posições são de 3.625, ou seja, esse valor aqui é referente à taxa de mortalidade, e no caso na taxa de internações por meio da diarreia, ele está em 4.284. Isso considerando 5.570 municípios que temos aí no Brasil, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, a qualquer momento vocês podem perguntar, tá bom? Tanto no chat, como se quiser ligar o microfone, eu paro, vocês perguntam, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um gráfico falando sobre esses óbitos, isso levando em conta o estado de São Paulo. A gente observa aqui esse formato, que vocês provavelmente já viram em geografia também, que isso é o formato aqui do estado de São Paulo. Nós, Santo André, estamos aqui, ó, bem onde está esse indicador rosa. Então, a gente está enquadrado, né, em até 9,5 óbitos, tá? Porque a gente viu ali no texto que esses óbitos é menor que 9,5. Então, a gente, na demanda aqui da legenda, a gente está em uma posição até que consideravelmente boa, considerando as outras cidades, as outras regiões aqui do estado de São Paulo, tá bom? Aí, uma outra coisa que a gente leva em consideração para que a pessoa tenha saúde é a questão do saneamento básico. E dentro do saneamento básico, enquadra-se o tratamento e a coleta de esgoto, tá? Embora algumas cidades ainda não tenham esse tratamento de esgoto. O que seria esse tratamento? Não é o tratamento da água em si, somente, tá? Porque o tratamento de água, eu não sei se vocês já chegaram a ver nos anos anteriores, que a água, antes de chegar na nossa residência, quem tem água encanada, a água ela passa por um tratamento para que ela chegue potável para nós. Entretanto, precisa ser feito também o tratamento do esgoto da água que sai das nossas residências. A gente não pode simplesmente descartar as águas com os resíduos das nossas residências para os rios. Porque, querendo ou não, por exemplo, eu estou lavando a louça. Parece que não está sujando tanta água, mas eu estou colocando produto químico, porque o detergente ele é um produto químico. Então, precisa ser feito um tratamento dessa água para que esses produtos químicos, a água sanitária, o detergente, o sabão que a gente lava a nossa roupa, para que retire um pouco desses resíduos, né? Por exemplo, as fezes que saem lá da privada, enfim. Todos esses resíduos sejam tratados para que essa água ela volte, retorne aí para a represa ou para os rios de maneira tratada, tá? Então,
houve-se um levantamento aqui, ó, segundo o levantamento da ABES, em Santo André, a cobertura no tratamento de esgoto passou de 31% para 52,8%. Ou seja, antes, nem metade da população de Santo André tinha o esgoto tratado. E aí, depois, aumentou-se, né, um pouco mais da metade da população aqui, 52,8%, começou a ter esse esgoto tratado. O SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, porém diz que, em razão do SNIS fórmulas próprias para calcular seus índices, o percentual atual é outro, 47% com expectativa de chegar a 49% até meados de 2019. Para isso, atualmente, o SEMASA investe 15 milhões na implantação de novas redes coletoras e interligações de coletores-troncos que vão beneficiar diversos bairros, entre eles Recreio da Borda do Campo, Valparaíso e Santa Terezinha. Fala a autarquia. A universalização é projetada até 2021. Ou seja, a gente sabe que a SEMASA, que é responsável pelo saneamento básico de Santo André, aqui diz que só esse ano a ideia, aliás, o ano passado, né, 2019, eu tô perdida ainda no ano passado. Em 2019, a ideia era chegar até 49% da população. Então, eles disseram que 52% da população, não, esse dado aqui estava errado. Que eles, a ideia era chegar a 49% da população de Santo André. Ou seja, a gente entende que quase metade da população aí não tem o tratamento, né? Tá meio a meio aí nesse sentido, nesse tratamento de esgoto. Isso é muito importante é muito importante eles trabalharem para que seja desenvolvido, tá? Larissa, posso fazer só uma pausa no outro slides com eles? Pode. Do que a Larissa disse até agora, pessoal, colocando um pouquinho a língua portuguesa, por que é importante que toda a população tenha esse esgoto tratado? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Qual o argumento que a gente pode colocar sobre isso? Pode falar. Por que é importante que todo mundo tenha água tratada, tenha um esgoto limpo? A opinião de vocês a respeito disso? Emily? Alguém falou no chat. Para que todos tenham saúde, certinho, Henrique, o que mais? Muito bem. Certinho. O que mais? Qual argumento que a gente pode usar que é favorável a isso? Emily Silva, pode falar. Doenças, né? Pra gente não pegar doenças. Então, por favor, fala certinho para mim essa frase aí, esse argumento seu. Elabora numa frase sem ser solto. A gente não... Como eu posso explicar? Pode explicar. Porque se a gente não tiver esgoto tratado, tem muitas mais bactérias nas águas. E essas bactérias podem dar doenças na gente, podem dar dor de barriga e várias coisas. Perfeito o seu argumento, né? Que vai ao encontro do que a Larissa falou lá no primeiro slide. E o Pedro, ele colocou aqui também para ninguém ficar doente ou morrer. Certinho, Pedro. Isso mesmo, pessoal. Precisando, eu vou dando umas pausas assim, tá, Larissa? Para eu. Ai, ótimo. Pode ir indo. É bom que não cansa. Gente, a gente tá com enfoque aqui porque a habilidade é sobre doenças. Só que só a título de curiosidade, não é o enfoque da habilidade, mas quando a gente joga a gente descarta essa água sem esse esgoto tratado,
também tem várias e várias espécies, né? Influencia aí na nossa biodiversidade da água, porque nos rios tem peixes, nos rios tem alguns outros micro-organismos que acabam sendo prejudicados, tá? Mas isso não é um enfoque, porque a habilidade, no sentido aqui, a gente está falando sobre a saúde, tá? Por isso que eu estou levantando, vocês vão ver que eu vou dar um enfoque na saúde, mas tem outros fatores também que prejudicam, que é interessante a gente fazer esse tratamento, tá bom? Então, continuando, uma das outras, a gente viu lá na Declaração dos Direitos Humanos, a gente viu lá na Organização Mundial da Saúde, que uma das partes importantes para a população é ela ter renda, né? Ela ter trabalho. Então, aqui em Santo André, a gente sabe que o salário médio, né, em 2017, de cada população, da população em geral, desculpa, era em média 3 salários mínimos. Na época, em 2017, se eu não me engano, o salário mínimo estava em média R$ 956, era algo assim, tá? Então, a média da população é 3 vezes esse valor, tá? A gente, na época, em 2017, haviam 234.991 pessoas ocupada. Quando a gente fala ocupada, é em questão de trabalho, tá? Não é a pessoa que está ocupada fazendo alguma coisa. Nesse sentido, é na questão de trabalho. Isso significava 32,9% da população, tá? E a quantidade em porcentagem da população com rendimento por mês até meio salário mínimo, né? Ou seja, se o salário mínimo era mais ou menos R$ 956, as pessoas que recebiam metade disso, que é 400 a R$ 500 mais ou menos, chegava a 30,5%, tá, pessoal? O que vocês acham? Eu quero saber de vocês aí, se essas porcentagens são boas com relação a Santo André, se vocês acham que deveria ser melhor, o que vocês acham? Alguém pode falar? Vamos ver o que tem no chat. Ó, o Henrique falou, eu acho que isso deveria ser muito melhor. Eu queria saber por quê, Deveria Henrique. ser melhor. Para quê? Por quê, Henrique e Sabrina? Liga o microfone e pode falar. Acho que a Emily queria falar também. Emily, pode falar. Por quê? Eu não sei. Por que vocês acham que deveriam ser melhor? Eu acho, professor, na minha opinião. Só uma coisa, quem tá falando? O Gustavo. Gustavo, quando a gente vai fazer artigo de opinião, eu posso usar na minha opinião? Ah, não. Então vai, vamos lá. Começa de novo, bem. Deveria ser melhor, porque só 32,9% da população está ocupada. Sim. Poderia ser mais, né? Verdade. E outra coisa, falando aqui em questão de salário, quem que ganha mais? Qual população está com o maior número aí? Que tem o salário mensal de 3 salários mínimos ou que tem meio salário mínimo por mês? Quem ganha aí? Quem ganha mais? Os 3 salários mínimos ou o meio? Em número de pessoas. Gustavo, quem tá ganhando mais aí? 3 salários mínimos ganham. Oi. Eu acho que em questão assim. Eita, desculpa. Pode falar.
a questão da 3 salário mínimo. E aí, Larissa? Sim, porque isso é a média, né? Isso. Então, quando a gente, por mais que aqui não tenha nada escrito falando da porcentagem, mas aí vem a interpretação do texto, né, Rosângela? Perfeito. Que diz aqui o salário médio. Quando a gente tira a média, a gente não é que todo mundo está ganhando isso, mas a gente pega os salários aí de todo mundo, divide pela quantidade da população e aí se tira aí uma média que pode ser um pouco a mais se a gente for analisar pessoa por pessoa, como pode ser até menos, tá? Então, Sim. aí quer acrescentar alguma coisa? Sim, importante também que essa aula está muito ligada com matemática, que vocês estão bem na matemática, certinho. Sim. Vamos chamar o professor Marcos? Verdade. Legal. É. Eu vou passar para ele também, que a gente está vendo bastante essa questão matemática e de repente dá para interligar mais áreas aí, porque totalmente, é português, é interpretação de texto, é matemática. Olha como que é importante a gente saber as demais matérias, que elas estão bem interligadas. Uma coisa que o Henrique colocou aqui, eu achei muito legal, ele falou, porque deveria ser melhor, porque as pessoas vêm trabalhando, se matando e ganham R$ 400 por mês, mais ou menos. E isso acontece, infelizmente, muitas pessoas estão aí com trabalhos informais. Trabalhos informais é o quê? Pessoas que não são registradas, às vezes a pessoa vende bala no farol, às vezes a pessoa ela abre uma banquinha para vender alguma coisa, mas ela não registra ali em meio municipal, e aí ela não entra nesse pessoal ocupado aqui, tá? Nessa população ocupada. Então, pode ser que tenha pessoas que estejam trabalhando, porém não tem carteira assinada, não tem registro na carteira, não tem nenhum documento que comprove isso. Excelente argumento, Henrique, certinho, isso mesmo. Legal. Então, vamos seguindo. Aí, agora a gente vai sair um pouco de Santo André, a gente vai trabalhar mais em São Paulo, tá? A gente já viu a taxa de mortalidade infantil em Santo André, agora a gente vai ver em São Paulo. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a taxa de mortalidade infantil é de 10,92 óbitos por 1.000 nascidos vivos. E aí eu pergunto para vocês, o que está melhor? A cidade de Santo André ou o estado de São Paulo? Quem tem menor mortalidade infantil? Alguém pode falar? Santo André, o Pedro Santo respondeu André, muito eles estão bem. pondo. Pedro Olha. e o Henrique. E o Henrique, muito bem. Eu acho É isso. Santo André, né? Isso, Muito bem. Santo André. Isso mesmo. Porque, na minha opinião, São Paulo tem mais Sim, na minha construção, opinião. mais poluição. Vamos Desculpa. dizer Fala, pode falar. Porque em São Paulo tem mais prédio, mais construção, poluição. E às vezes Legal. acaba gerando até mais doenças. Sim, eu acho que é porque São Paulo é muito maior que Santo André, né? Olha que legal. legal. Muito bem. Isso varia muito, a questão da quantidade de pessoas, porque, por exemplo, para um prefeito administrar uma cidade, é um pouco mais tranquilo do que um governador administrar um estado inteiro. A gente tem tanta diferença aí no estado de São Paulo, né? A gente encontra aí em Santo André também, mas em São Paulo é maior ainda, né? Essa diferença. A gente encontra locais que são rurais, a gente encontra bastante, nossa, fugiu a palavra, comunidades. Então, a gente consegue encontrar essas
diferenças que é mais difícil de ser administradas mesmo Sim, pelos órgãos públicos. sim, e quanto maior é o local, mais desigualdade social a gente tem, né? Como vocês colocaram. Então, isso também contribui muito para esses dados. Muito legal esses argumentos, hein? É. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida, mas essas datas são atualizadas ou são de alguns anos atrás? Tem Eu aqui ia no falar gráfico, É de agora, é 2017, né? 2017. Isso. três anos. Os últimos dados que tinha lá no Instituto IBGE era 2017, tá? Então a gente está falando sobre 2017 aqui. Imagina hoje. Sim, com Sim, a pandemia. na Hoje com certeza tá verdade, mais pior. Uhum, tá pior. eu li esses dias que eles estão fazendo essas pesquisas online, né? O instituto que é responsável. Então, em breve teremos novos dados. Esse é o último dado, o mais atualizado que temos lá no site. Quem tiver curiosidade, depois eu coloco para vocês fuçarem. Tem umas informações muito legais lá no site do IBGE, né? É só colocar IBGE no Google e ir fuçando lá, dá para saber sobre as cidades, comparar uma cidade com a outra. É bem legal. Para Só quem uma, gosta. só uma colocação. Oi. Sabrina escreveu aqui que ontem eu vi no jornal um menino vendendo bala no farol para ajudar a família. Então, nessa época de pandemia, né, isso é muito grave. Antes já era, né? Porque nesse período, pessoal, ele deveria estar o quê? Estudando online. De repente, esse menino não tem acesso ao computador, à internet para estar estudando, então ele está lá mesmo por questão de sobrevivência. Não porque ele quer, mas por questão de sobrevivência, ele tem que estar nessa situação que a Sabrina colocou aí, que também dá para ser um argumento. Tá Pode honrando a continuar. família, né? Oi? Ele tá honrando a família dele, né? Sim, para ajudar a família dele. Sim, né? Sobrevivência. E muitos meninos na idade de vocês hoje estão nessa situação. Por isso que a gente sempre fala, se vocês têm a oportunidade de estudar, estudem, não fiquem brincando. Se vocês estão na escola das 8 às 5, das 8 às 5 é para vocês estarem conectados aí online, se vocês têm essa oportunidade, agradeça e faça. Pode continuar, Larissa. Então, em 2017, no estado de São Paulo, tivemos 611.803 nascimentos. E nisso, nós tivemos em óbitos de crianças, né, praticamente bebês menores de 1 ano, 6.680. Quando a gente fala, né, nesses 10 a cada 1.000 nascidos vivos, parece pouco, mas quando a gente acaba vendo esse número aqui de 6.680, a gente leva um certo susto, porque aí você vê de verdade qual que é o valor que está da quantidade de mortes. Aqui eu coloquei o gráfico também que mostra qual foi a evolução durante esses anos. O que vocês têm observado aqui durante esses anos em São Paulo? Quem quer comentar? O que está acontecendo? Está tendo muita variação? Está caindo? Está aumentando o número de óbitos? Tá caindo, né? Tá baixando. Mas está baixando bastante. De 2006 até 2017, mas não foi muito, né? Foi Tá pouco. baixando, tipo, bem pouquinho. E qual foi o ano que menos teve a mortalidade aí infantil? De 2014 a 2017. 2016. Oi? Epa, 2014. Não, eu Não, acho que é 2014 2015, tá 2015. né? aqui. 2015. Isso, quem falou 2015. 2015, Gustavo? Fui eu.
Foi a Amy? Eu também falei. Os dois falaram? Gente, a gente tem que tomar cuidado na leitura de gráficos que, por mais que não tenha o número escrito não é extenso, no caso, escrito aqui, ele está presente. Ó, aqui é 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, enfim, sucessivamente. Então, aqui o número que a gente viu e encontrou aqui o menor índice, e ele está aqui entre o 2014 e 2016. E aí a gente tem que pensar, quem está entre o 2014 e o 2016? Quem é? Aí a gente observa, é o 2015. Então, precisa tomar cuidado na leitura desse gráfico. Não só desse, como outros que a gente encontra aí, que não tem o dado explícito aqui, tá? O Henrique, ele colocou aqui, ó, tinha que fazer igual que nem o Tim Maia, que ganhou muito, mas muito dinheiro e doou tudo. O único problema que com ele, o cara lá era drogado. Sim, o Tim Maia, ele infelizmente entrou no mundo das drogas e acabou perdendo a vida por conta disso, né? E aí ele escreveu, porque quando as pessoas dão ou doam dinheiro, a metade dos moradores de rua não compra comida e sim bebida, por isso que aumenta muito o índice de morte. Mas aqui, Henrique, estamos falando sobre mortalidade infantil, tá? Nesse caso aqui. Mas o que você está falando tem sentido, sim. Além da pessoa, ela está, né, sem saúde, porque ela não tem moradia, ela não tem acesso à água tratada, ela não tem acesso ao esgoto tratado, enfim, entre outros fatores. Nós também, a pessoa acaba entrando aí no mundo das drogas e da bebida. Muito Eu bem. posso falar uma coisinha, Henrique? Pode A sua sim. ideia dá para fazer uma ponte com a seguinte questão. Quando você fala dos moradores de rua, muitas vezes esses moradores de rua, eles têm uma gravidez indesejada. Devido a todo esse problema que você falou aí, que eles gastam com bebida, né? E não compram comida, não se alimentam. A mulher estando grávida nessa situação, a criança geralmente ela vai nascer com sérios problemas. E isso pode ocorrer o quê? A mortalidade infantil, que é o tema que nós estamos abordando. Então, a sua ideia não está fora, só faltou você colocar esse ponto, que a mulher, quando ela está grávida, ela tem que ter uma refeição saudável, fazer tudo certinho. E com Sim. isso, ela não fazendo isso pode acarretar essa mortalidade infantil da criança, nascer, ficar poucos dias e morrer. Então, isso pode acarretar em cima do que você disse. Tem uma ligação no seu argumento. Muito bem. Olha que legal, eu nem tinha visto esse lado, né? E por isso que é bom essa colaboração, porque às vezes a gente não enxerga esse argumento e realmente, né? Aí é você falando exatamente isso, perfeito. Vamos continuar então. Eu havia falado sobre sobre o tratamento de esgoto, entretanto, não tinha dados, não encontrei, eu pesquisei bastante sobre dados de saneamento básico em Santo André. Eu achei no estado de São Paulo. Então, observa-se aqui, né, em cinza, vou falar o cinza primeiro, que é a maior quantidade, são os imóveis cobertos pela rede de esgotamento, tá? Então, nesse caso aqui, o tratamento de água de esgoto, tá bom? Perdão, tratamento não, contém água e esgoto encanado, desculpa. Então, a gente encontra aqui 3.041.320 residências que possuem água e esgoto encanado, tá? E os imóveis que não são cobertos pela rede de esgoto são 194.128 imóveis, tá bom? Lembrando que dentre esses imóveis, existem, por exemplo, alguns que possuem, por exemplo, o poço artesiano. O que é isso? Eu não lembro se vocês se recordam que a gente encontra água no subsolo, lá nos lençóis freáticos.
E aí, há pessoas que acabam cavando, né? Cavam um poço até chegar esses lençóis freáticos, até essa água subterrânea, e utiliza dessa água para beber, enfim, tá? Também existe as poças, as fossas, desculpa, eu falei fossas, as fossas sépticas, que é um local onde sai todo esse esgoto dessa casa e é armazenado nesse local. Quando se enche, né? Então imagina como se fosse uma caixa de esgoto mesmo. Quando enche, vai aí um caminhão que faz a limpeza, que extrai todo esse esgoto e eles vão descartar no local correto, tá bom? Deixa eu ver. Larissa, só um minutinho. Sim. E a Cid Ribeiro, quem é? Escreveu assim, eu conheço uma mulher que a filha dela usou drogas durante as duas gravidez e os filhos hoje têm problemas mentais. É aquilo que eu falei, né? Ou vai para o óbito ou fica com alguma sequela. Certinho. Quem Sim. é Cid Ribeiro? Fala o nome, quem é o aluno? Que tá com. Ah, é a Laura. Ah, Muito tá. bem, Laura. Sim. E assim, levando em conta, eu, né, como estou gestante, e às vezes eu estou num grupo de gestantes, às vezes as mulheres falam, ah, eu só tomo a bebida, eu fumo durante a gravidez, e meu bebê está com 4 meses e está ok. Só que não quer dizer nada, porque muitas vezes o desenvolvimento da criança, enquanto ela está se desenvolvendo, crescendo, pode vir esses problemas depois. Em alguns casos, a gente encontra, sim, já essa síndrome, esse problema enquanto a criança nasce aí nos primeiros meses de vida, mas pode acontecer também que venha desenvolver depois de 1 ano de idade. Esses dados que a gente falou sobre a mortalidade infantil era até 1 ano de idade. Então, foi muito legal que a Laura aí relatou pra gente, tá bom? E aí, o que vocês acham, pessoal, sobre o saneamento básico em São Paulo? Que esses dados tá legal? O que vocês acharam aí? Que poderia melhorar? Que está ok? Quem pode falar? Está ok, pessoal? Esses dados Vamos ver alguém de falando. tratamento de esgoto nas casas? Ó, o Henrique colocou está ok, mas é claro que poderia estar 100%. Muito bem. Sim. O que mais? O que acontece com essa minoria que não tem o tratamento de esgoto? Tem que melhorar só um pouco, a Fala, Nicole. pode falar. Às vezes a pessoa pode até pegar uma doença por não ter o esgoto tratado. Ela pode até sentir mal em algumas vezes. Essa é a minha opinião. Certinho, Gustavo. Opinião. A opinião, não é A Nicole opinião. escreveu, eu acho, Gente, também. em artigo de opinião eu não coloco eu acho nem a minha opinião, porque se sou eu que estou falando, é a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho. Toma cuidado com isso, tá bom, pessoal? Ó, o Henrique falou, provavelmente fica doente. Ok, mas fica doente por quê, pessoal? O que acontece? A gente tem que tomar cuidado, desculpa invadir aí o português, Rosângela, mas é que isso é em todas as matérias. Não é só colocar, porque fica doente, mas fica doente por quê? Tem que acrescentar, tem que dar continuidade nas respostas. Não é só em português, não, isso é em todas as matérias. Alguém mais? Por que fica doente, pessoal? Tô com o microfone desligado. Posso falar?
Pode, fica à vontade. Pode. É porque às vezes a pessoa não tem água para beber, água potável, e vai beber do esgoto. Muito bem. Aí às vezes vai pegar aquelas águas sujas, cheias de doença, micróbio. Certinho. Vamos melhorar aí o micróbio? Porque assim, antigamente não está errado. Porque antigamente usava-se os termos micróbios mesmo. Porque micro é algo muito pequeno, bio significa vida. Mas hoje nós utilizamos a palavra micro-organismos, tá? Quando a gente coloca bactéria, não é só bactéria que vai causar as doenças. A gente está muito acostumado a falar, bactéria, bactéria, bactéria. Mas existem outros micro-organismos, protozoários, bactérias, fungos que podem nos causar doenças. Então, falar bactéria, você está falando só de um, tá bom? Tem aqui, ó, a Júlia. E o Henrique também colocou que ele ficaria desidratado. A Júlia colocou, porque o esgoto é sujo. Isso faz mal para as pessoas e acabam tomando ou usando água suja para lavar roupa, etc. Certinho, Júlia. Essa 40. Ah, não, isso daí já não é. Colocaram coisa Então, aqui. Pode falar, Larissa. sim. Então, assim, embora fala-se, olha, eles tomam água de esgoto, não necessariamente a água, ela precisa estar de esgoto para ter um agente aí patológico. O que é patológico? Que causa doença. Então, às vezes, uma água que ela está incolor, né? Qual que é a característica da água? É incolor, insípida e inodora, ou seja, ela não tem cor, ela não tem cheiro, né, inodora, insípida, ela não tem sabor. Mas existem micro-organismos que eles não vai fazer alteração nessa qualidade nossa, fugiu a palavra, nessas características dessa água, tá? Então, ela vai continuar sem cor, sem cheiro, sem sabor, mas ela vai estar aí com micro-organismos que podem causar doenças. Então, não são só as águas de esgoto. Precisa tratar a água, precisa matar esses micro-organismos que podem causar doença, que pode levar até a morte, tá? Aí o Henrique falou, se não tem sabor e nem cheiro, por que tem gente alérgica? Alérgica em que sentido, Henrique? Eu não entendi a pergunta. Alérgica à água? Sim, eu acho que ele quis dizer isso. Alérgica à água? Olha, são casos muito raros, tá? Porque, na verdade, a alergia, ela é uma reação do nosso corpo a algum componente químico. Então, a água, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A pessoa, ela pode ter alergia à água, ao hidrogênio, ao oxigênio, como ela pode ter alergia ao componente da água que a gente toma, porque a nossa água, ela não é pura, a que a gente toma. Ela tem cloro, ela tem flúor, né? Ela passa pelo processo de fluoretação, onde coloca flúor na água para ajudar na nossa dentição, coloca-se cloro nessa água, então ela não está pura, tá bom? Quando a gente vai tomar, a pessoa ela pode ter alergia a essas substâncias, tá bom? Aí, assim, o Nicole não faz parte da aula, mas a questão do cloro da água é simplesmente para não proliferar esses micro-organismos, tá bom? Tanto na água da piscina como na água que a gente bebe, tá bom? Então, vamos continuar. Eu coloquei aqui umas questões só para a gente finalizar aí, para a gente concluir a aula. Se a Rosângela quiser falar alguma coisa também, não tem problema nenhum, tá bom? A primeira a gente vai respondendo assim, oralmente mesmo. De acordo com as informações, os moradores de Santo André são saudáveis? Explique. Eu queria que vocês falassem o que vocês acham. Resposta Mas sem completa.
Isso, não precisa falar eu acho, na Argumentos. minha opinião. Sem isso, hein? Pode responder. Liguem o microfone. Ó, a Nicole falou, eu acho, a gente tinha acabado de falar, mas Tem, tudo eu bem. acho. Que não tem, porque. Eu acho que não, porque tem muita gente que mora na rua e quase não tem nada para comer. Porque tem muita gente que mora na rua e quase não tem nada para comer. Ok. Que mais? Apesar que a gente nem abordou esse assunto, né? Não foi esse assunto abordado. Mas tudo bem. Não está errado, mas não foi o que a gente discutiu. Tem questão da saúde. O que a gente viu aí nos gráficos, Às vezes na nas minha aula eu faço uns informações. sorteios quando as pessoas não participam, viu, Larissa? Ai, que legal. Professora, Sim. eu acho Não que fala, eu as acho, pessoas. Emily. Ai, desculpa aí. Desculpa. Ó, Santo André, pra mim, tem muitas pessoas saudáveis, porque por aqui tem muito esgoto tratado. Então, tem pessoas saudáveis por aqui. Tá, então ela quis dizer na questão do esgoto. Sim. A gente viu aí nesse gráfico que a quantidade de esgoto tratado era parcial, né? Era Isso. mais ou menos 50%. Isso. Legal, o argumento ela usou com base nas nossas informações. Sim. Quem mais? Mais alguém? Acho que não, Lari. Não? Ela tá pedindo para voltar o gráfico. Ih, ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Depois ela vai disponibilizar. Isso, eu Vai mando estar os gravado, aí slides. você vai poder pegar. Isso. Sim, e eu também mandarei os slides. Então vamos para a segunda, porque senão também não dá tempo. Isso. Você considera a taxa de mortalidade infantil boa? Por quê? Tanto em Santo André como em São Paulo. A taxa de mortalidade infantil é boa, pessoal? Não. Por quê? Ah, ele ligou a câmera, que Porque legal. senão eu não quero que as crianças morram. Perfeito. Tá? Então não, porque o ideal é que nenhuma criança morra. Certinho, Matheus? Se fosse 0, tava perfeito, né? Sim, a gente tem que zerar isso. O Henrique, de certa forma, são saudáveis, sim. E não porque sempre tem gente que é saudável ou não porque a água suja tem lixo na rua. Então, tecnicamente, as pessoas ricas que moram na parte boa da cidade têm vantagens mais que as pessoas que moram nas partes ruins da cidade, certinho. A Juliana tá, não, porque deveria ter menos mortalidade infantil. Isso é ruim para o futuro, certinho. O Henrique explicou que a resposta da é que ele escreveu bastante, por escreveu isso que muito demorou. bem, certinho. Muito legal. E tem mesmo, só voltando aí na que o Henrique levantou foi muito legal, que tem as partes boas da cidade, né, com pessoas mais abastadas, e também que tem mais dinheiro, né, e também tem a parte mais com as Periférica. pessoas, isso que as pessoas ganham menos, enfim. E essa resposta da Juliana foi muito boa também, porque isso porque com essas vai ser com muita. Fala. É Mariana, não é Juliana. Mas é que tá aqui como Juliana, desculpa. Juliana.
É porque você falou que isso vai ser ruim para o futuro, muito ruim mesmo, porque aí mexe com um monte de coisa. Questão 3, Larissa. Sim. O que pode ser feito para que esses índices possam ser mudados? Eu quero saber se há ideias para melhorias aí desses Quais os índices. argumentos que a gente pode ter para melhorar essa situação? Quais são os argumentos? Ir ao, ir ao hospital, Ir ir ao ao hospital posto. rapidamente. Não. Ir ao Ir ao, hospital, aí eu. ao posto e pôr a carteirinha em dia. A Sim, carteirinha de vacinação, né? sim. É porque quando fala carteirinha, pode ser carteirinha de qualquer coisa. Aí ele Mas nesse colocou. caso, deu para entender que era de vacinação. Isso é Aí ele muito bom, coloca muito importante. menos agora por causa do Covid, certinho. Ser saudável durante a gravidez, certinho. Deixar a carteirinha em dia, certinho. Praticar exercícios, olha, certinho. Legal. Mas será que todo mundo tem condições de passar por situações assim, de ir ao hospital, de manter a carteira de vacinação em dia? Será que todos têm essa carteira de vacinação? Todos conseguem se alimentar de alimentos saudáveis, praticar exercícios? Será que todo mundo Alguns consegue? não. Quem são Por esses quê? alguns? Por quê? Vamos supor aqui, um morador de rua, por exemplo. Ele não tem muita comida para comer, ele não bebe, às vezes, uma água potável, que nem a gente, não tem muita condição de praticar exercício físico, ele tá lá no farol vendendo balinha. Então, é uma realidade muito diferente. Certinho, Gu. Sim, e como que a gente consegue, como seria resolvida essa situação? Esses argumentos é perfeito, mas como Sim. pode ser mudada essa situação? A gente sempre pode ajudar o próximo, né? Tanto dando alguma cesta básica, como ajudando eles também, né? Construir aquelas casas lá de abrigo, por exemplo, uma casinha para idosos. Aí o pessoal cuida lá dos idosos, a gente pode fazer uma morador de rua, aí lá a gente pode dar uma comida para eles, a gente pode alimentar eles, pode dar uma água, pode dar um banho. Legal, Certinho. tudo bem. Muito bem, Gustavo. Obrigado. Essa é a última. Essa é a última pergunta. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma ideia? A Mariana colocou, não, tem algumas pessoas que não têm condições, às vezes ganha pouco dinheiro. Verdade. Aham, é isso A, mesmo. a Aí a Nicole Emily colocou, colocou. Opa, desculpa. porque infelizmente existe a desigualdade, infelizmente existe a desigualdade, né? Sim. É isso mesmo. A Nicole colocou não praticar exercícios, não comer tanta coisa saudável, exatamente. As pessoas muitas vezes não têm tempo, não têm condições para isso. Muito bem, gostei de ver as participações. Ô, Larissa, é o último slide Sim, esse? sim, Você tira ele fazendo um favor? sim. Deixa eu parar a apresentação. E pedir para eles colocarem o nome e série, né? No chat. Eu pedi no comecinho, mas seria legal quem não colocou, colocar. Você já estava gravando no comecinho que você pediu? Porque senão não fica. Não, não. Então coloquem todos o nome aí, por favor, e série, pessoal. Eu botei meu nome no chat, acho que era umas. Eu acho que era um 12h50 e alguma coisa aí. Mas então não gravou. Põe todo mundo agora, porque se não estava gravando a aula, ele não fica. Por favor. Beleza.
Então tá ótimo. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi muito bom a participação. Gostaria que os demais participassem também, porque os comentários de vocês enriquecem muito a aula. E a gente aprende muito com vocês também. Foi muito bom, foi muito Exatamente. legal. Professora, eu vou fazer que nem os caras lá da TV, com participação especial de Rosângela. Sim, tivemos muito mais que especial, que ajudou muito, auxiliou Foi muito. vocês. Participação especial são de vocês, porque sem vocês a gente não tem aula. Então, Verdade. participação Esse especial eu dos acho alunos aí, dos sétimos anos. esse eu acho, na minha opinião, vai me dar bastante trabalho, viu? Mas você, até para falar, tudo bem, mas para escrever não pode. Entendeu? Não é correto. É, verdade. É, correto. Mas é questão de costume, né, Rosângela? Tem Sim, coisas sim. que a gente realmente, nós não estamos acostumados e até a gente perder o costume demora um pouco. Sim, com o tempo vocês vão aprimorando, né? Ler Até mesmo nas livros provas tá ajuda. pedindo a sua opinião. No que você acha? Tá pedindo É, bastante nas provas. A gente não perde o costume rapidinho. aham. Mas é pegadinha isso, né, Rô? Porque às vezes aparece na sua opinião, mas na hora que a gente vai escrever, a gente não é para colocar na minha opinião. Não é para colocar na minha opinião, porque se é você que está falando, Gustavo, é a sua opinião, entendeu? Se é você que está pensando, né? O pensamento é seu, então fica redundante. É a mesma coisa de falar, eu vou subir a subida, eu vou descer a descida, não tem necessidade. Eu vou entrar para dentro, eu vou sair para fora, a gente já viu isso. Verdade. Subir para Pleonasmo. cima. Então fica uma coisa meio de pleonasmo. Se o argumento é seu, né? A opinião é tua, não tem o porquê você fazer dessa forma. Certinho, Larissa, acho que eles têm aula de inglês agora. Ô, Sim, eu vou professora, parar por aqui. Oi. Oi. meus amigos às vezes falam, eu vou subir lá pra cima, eu subir lá pra baixo é complicado, né? Eu vou subir. Quem sobe, sobe, né? E ponto. Então tá bom, pessoal. Eles têm aula de Gente, inglês eu vou indo nessa. agora. Um abraço, uma boa semana, viu? Para você Obrigada também. Beijo para a você todos, também. pessoal. Tchau, tchau. Boa aula de inglês. Vai Boa lá. quinta-feira. Beijo. Para Tchau, você tchau. também. Um beijo, obrigada.